O nosso cenário político atualmente está em recesso, né? O pessoal lá tá em férias, né? Eles têm férias no meio do ano, tem férias no início do ano, tem férias no final do ano, tem férias entre o ano, tem férias durante o ano. E estão lá ganhando seus salários, super salários, né? Fora os benefícios e bonificações. E tá tudo certo. Enquanto o povo brasileiro vai ter que trabalhar bastante aí para pagar taxas e agora vai vir uma nova taxa aí, que provavelmente isso vai passar porque a esquerda tá apavorada e eles estão dando um jeito de cada vez mais taxar o povo brasileiro e escravizar na mão deles, né? O Boulos aqui propôs, né, um projeto para taxar as Big Techs por uso de dados pessoais. Porque a Big Tech pega seu nome, né? Seu nome, tipo Google, quando você vai se registrar, você tem que botar seu celular, né, para poder verificar. É uma verificação até para eles terem um controle, né, caso você faça algum crime, né? Até se você fizer algum crime dentro do Google, do YouTube, eles conseguem verificar quem você é e passam esses dados, né, para a polícia ou para a investigação para te punir, né? Ou caso precise, ou se alguém queira te processar por alguma coisa na internet, porque hoje é fácil, galera. O pessoal pensa que pode sair xingando, pode fazer qualquer coisa na internet, mas hoje os perfis, né, consegue identificar as pessoas. Não importa se você não tá usando sua foto, se não tá usando seu nome, porque você já põe o seu dado, né? Você já põe lá seu telefone, né? E o seu telefone tem seu endereço. Então, através deles que as pessoas conseguem, né? Fazer esses processos, né? Fazer investigação e outras coisas. Então, por isso que há essas verificações. E o Boulos, ele tá se aproveitando aí, falando, né, desse projeto que eles querem taxar de novo, né? Porque as Big Techs pegam dados pessoais. Então ele criou aqui uma nova. Antes de seguir, né, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Seja muito bem-vindo. Liberdade de Pauta, me chamo Lucas. E vamos lá, né? Então ele ele criou um projeto chamado Lei Elon Musk, cara, olha só, Lei Elon Musk, que prevê, né? A proposta prevê taxação de Big Techs pelo uso de dados pessoais coletados dos cidadãos brasileiros. Na verdade, eles coletam dados de todo mundo, como eu falei, precisa dessa verificação de identidade até para saber quem você é. Caso você faça alguma coisa, é muito mais fácil deles poderem investigar, né? Até para processo, se for necessário. É a forma deles policiar um pouco suas redes, né? E ter esse controle também de quem tá entrando e quem é e tal. O projeto do Boulos estabelece aqui uma contribuição social digital e a ser aplicada nas Big Techs com uma receita anual acima dos 500 milhões de reais, como Google, Meta, dona do WhatsApp, né, Facebook, Instagram e X, né, o antigo Twitter. Vocês repararam que é só as redes americanas? Não tá o TikTok aqui, nem outras, né, como o Telegram, né, que é russo, né? O Boulos aqui afirma que as Big Techs precisam remunerar a nossa população, uma vez que, a partir da coleta de dados, a sua comercialização, que é a maior parte da sua renda, e enriquecimento dos donos dessas empresas. Eu concordo até certo ponto, realmente eles coletam muito dados, né, na questão do algoritmo. Eu acho a questão do algoritmo errado dessas redes. Agora, a coleta de dados, quando você registra seu telefone para poder entrar em uma plataforma, eu acho que é correto, porque assim tem uma verificação. Você não faz o KYC, né, quando você vai se registrar em alguma casa de câmbio, algum banco, que você tem que ficar lá com o telefone lá para verificar teu rosto, coisa do tipo. É um tipo de verificação para saber se você é você mesmo, né? E agora, né, a próxima notícia é que o Lula tá se esforçando muito, né, para tentar impedir o tarifaço do Trump, né? Lula que chamou o Trump de nazista, que sempre tem um discurso anti-americano, né? Que tá sempre apoiando, inclusive, religiões e grupos terroristas que matam americanos. Sempre falou mal do Trump, né? Tanto ele, antes dele ser presidente atualmente, né? Como ele como presidente, né? E o Lula, tipo, é meio sem noção. O Lula, ele acha que, como eu falei, ele acha que vive nos anos 90 ainda, né? Que as coisas não vazavam, assim, né? Hoje a gente tá na internet, a informação corre rápido. E eu acho que é por isso também que eles estão nessa questão dos Big Tech, né? Eles querem realmente colocar uma arma na cabeça das pessoas que se informam para fazer as atrocidades deles, né, com o povo, né? Isso a gente já sabe como é que funciona. Então, o companheiro Lula aqui tá apavorado, ele tá, meu Deus do céu, eu preciso aqui, tem que baixar esse tarifaço, senão vai ferrar meu governo, companheiro. Então o Lula aqui, ele tá apavorado. Ele foi lá pro Chile, lá, né, tentou unir vários paisecos lá, né, para tentar também abalar o mundo, né?
Ali achou que os Estados Unidos ia se apavorar com aquilo lá, a Europa também, mas não deu muito certo, né? E essa próxima notícia aqui, o Trump dará um novo presentão se o Lula sancionar, né, o Mota e o Alcolumbre. E vai dar um presentão pro Lula, né? E realmente eu concordo aqui com esse colunista, porque se o Trump fizer isso, porque o Trump ele quer fazer a parte dele, ele quer impor lá o respeito, né? Porque ele é a potência mundial, então ele vai manter os tarifaços e vai aumentar. E quem vai se ferrar é o brasileiro, tá? Não é o Lula, não é o Haddad, como eu falei. Esses aí estão garantidos. O máximo que vai acontecer com esses infelizes aí é uma aposentadoria de 100 mil por mês. Então o Trump ele ameaçou lá, né? Não foi ele que ameaçou, mas veio do governo lá que eles podem sancionar, né? O Mota e o Alcolumbre. E esses dois parasitas, a gente sabe que eles são os presidentes da Câmara e também presidente do Senado, né? Então, qualquer coisa que vir da oposição, caso isso aconteça, eles vão travar, eles não vão deixar passar. Assim como o Mota já fechou lá as reuniões que teria, né, contra o Alexandre de Moraes, né, depois de botar a tornozeleira no Bolsonaro, né, o Mota foi lá e fechou, proibiu, né, do pessoal fazer. E eles vão agora, o Senado vão tentar avançar com o novo impeachment do Alexandre de Moraes. E se isso for concretizado, certamente o Alcolumbre não vai passar também. Vai jogar contra. E tá os três ali, né? 3 parasitas ali que estão só chupando o nosso dinheiro, né? E vivendo naquela bolha maravilhosa, né? Naqueles prédios maravilhosos lá de Brasília, né? Que eles saem de lancha lá naquele lago artificial. Vão comer naquele restaurante lá que cada prato é R$500. Tudo com o nosso dinheiro. Mas vamos lá, vamos seguir aqui as notícias. Governo Lula, Correios acumulam 2,75 bilhões em dívidas e suspendem pagamentos. Isso aqui já é de 21 de julho, né? Mas não deixa de ser recente. A estatal tem 11 trimestres consecutivos de prejuízo, que começam quando o PT, né, assumiu o Planalto. É engraçado, né? Na época do governo nazista, os Correios iam bem, né, cara? Eles lucravam, né? Eles não davam prejuízo. Por que será, né? Porque a gente conseguia encomendar, agora lembrei, a gente conseguia fazer encomendas de fora, né? Da Shein, da Shopee, do AliExpress, né? As pessoas conseguiam comprar produtos, né? Inclusive abrir seus comércios. Agora com o governo Lula, né? Até isso eles tiraram do povo, né, cara? Agora você não pode comprar mais nada. E esse efeito ocasionou isso nos Correios, cara, que é lindo e maravilhoso, cara. Eu fico muito feliz com isso. Os Correios estão quebrados, né? Então tá indo de mal a pior. E aqui embaixo nós temos, né, um gráfico maravilhoso aí que vocês estão vendo. A Dilma ali, como vocês viram, ela conseguiu manter, mas lá em 2015 já tava meio que fudendo os Correios. Temer pegou, deu uma melhorada. Bolsonaro pegou e melhorou bastante, né? Porque a gente conseguiu ter esse livre mercado, né? De importação e tal. Foi pior no último ano. E o Lula pegou ali, até que deu uma melhorada, mas depois caiu de vez, né? Caiu de vez porque daí ele realmente tirou isso do povo, assim como quer tirar a internet de você, né? O acesso às big techs americanas. Essa aqui você já deve saber, já é um pouco antiga, né? Eu acho que é do dia 18 de semana passada, mas eu acho que é bom a gente sempre lembrar disso, né? Moraes mandou, né, a prender as idosas lá dos atos 8 de janeiro, né? De volta à prisão, né? Essas véias nazistas aqui, né? A mulher de 73 anos, de 72 anos tem que estar presa, né, cara? E tem que ser na hora. Tipo, tem que mandar prender essa porra aí, deixa lá, cagando num buraco. Se ficar com pressão alta, não manda remédio, deixa morrer nessa porra aí. Porque essas velhas são nazistas, não se esqueça. Mas quando isso acontece com o outro lado, né? Aí pode. Pena de Sérgio Cabral ultrapassou 390 anos. O cara foi condenado a quase 400 anos, cara. E ele foi solto, né? Esse infeliz aí roubou todo mundo. Porra, ele fez o escambau, cara. Quebrou lá o Rio de Janeiro praticamente. Janeiro já tava meio ruim, mas ele conseguiu assim detonar e teve muito roubo. Todo mundo já sabe disso. E esse infeliz aí, hoje ele tá dando dicas de filmes em piscina, né, cara? Ele na sua super cobertura lá, foi solto, ficou preso ali, acho que poucos dias ali, né, cara? Acho que não chegou nem a um ano preso. Porque ele estava do lado certo, né, cara? Tava do lado do amor, então. O lado do amor não tem essas condenações aí rápidas e implícitas de mandar cagar no buraco, ficar sem remédio. Provavelmente aquelas velhas, né, as velhas nazistas, elas vão morrer, né, dentro da cadeia. Vão ficar até a sua morte, né, porque já são umas senhoras de idade, já com 70 e poucos anos. Vão ficar sem remédio de pressão, provavelmente. O Xandão não vai mandar lá remédio pra elas. E é isso, talvez ela se torne mais algumas vítimas, né,
do nosso juiz aí. A gente pode contrastar isso que eu acabei de falar com essa notícia, né? O INSS, né? As pessoas já se esqueceram, mas teve o roubo lá de mais de 210 bilhões de reais, cara. Aí o maluco fugiu, né? Não se falou mais. Aí o Lula, companheiro policial federal, vamos com cautela, não vamos punir de forma precipitada. Ai. Mas não, as velhas nazistas tem que ir presa, cara. Essas aí tem que se fuder. Mas esse louco aí, não sei se foi o Lula, né? Mas tudo indica aí que tem muito envolvimento ainda de uma galerinha aí que ele conhece. Esses aí que roubaram 200 e poucos bilhões, né? Esse aí tá de boa, cara, tá de boa. É assim que funciona aqui no Brasil, infelizmente, né? É uma hipocrisia, tanto política quanto judicial, atualmente, né? Infelizmente. E agora, pra finalizar o vídeo, né? Pra deixar você feliz agora, com uma dica do nosso presidente da República. Olha só o que ele tweetou hoje, né? Quer saber o segredo? Quer saber o segredo pra não envelhecer? O cara já não consegue nem ler, já não consegue nem caminhar direito. Deu aquela corridinha vergonhosa, né, cara? Encontre uma causa. A minha é o povo brasileiro. Eu digo todo dia, se você não quer envelhecer, encontre uma causa para viver. E a minha é a luta contra a desigualdade no nosso planeta Terra. É contra a desigualdade no planeta Terra. Ai, sempre aquele papo populista de sempre, né? E aqueles animais acéfalos sempre vão voltar nesse cara, não adianta. O povo realmente só vai acordar, né? Só vai acordar quando realmente a coisa ficar uma merda mesmo. Porque por enquanto ainda tem Bolsa Família, por enquanto as coisas ainda estão andando, né? O Brasil ainda não é uma ditadura, não é ele tá se direcionando, né? Mas ele ainda não é oficialmente uma ditadura. Quando essas coisas se oficializar e quando ficar apenas um governo lá, seja Lula, seja qualquer um, aí sim as pessoas vão começar a cair na realidade e aí já vai ser tarde demais. E é isso que sempre ocorre nessas ditaduras, né, que a gente vê pelo mundo. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. E nos vemos aqui no próximo vídeo Liberdade em Pauta. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.